é sobre os modelos atômicos e sobre essa denominação átomo. Foi na Europa, mas precisamente na Grécia, no século V a.C., que os filósofos gregos Leucipo e Demócrito disseram que a matéria, após sofrer várias subdivisões, chegaria a uma partícula que não daria mais para ser dividida, no qual deram o nome de átomo. Um exemplo é esse pequeno pedaço de folha. Após ele sofrer várias subdivisões, não dará mais para dividir ele. Tudo era composto por pequenas partículas denominadas átomos, que, segundo eles, eram maciças, indestrutíveis e indivisíveis. Átomos de um mesmo elemento possuem mesma massa e mesmo tamanho. Átomos de elementos diferentes possuem tamanhos e massas diferentes, sendo que, ao combinarmos em proporções bem definidas, podemos definir toda a matéria existente no nosso universo. O modelo atômico de Dalton ficou conhecido como bola de bilhar por apresentar características semelhantes ao que Dalton dizia. Teoria atômica de Thomson. Foi Thomson que descobriu o elétron. Ele fez uma série de experiências que convenceram os físicos de que os raios catódicos são partículas carregadas negativamente. Com base em seus experimentos, descobriram que toda a matéria é formada por partículas elétricas que se neutralizam. De acordo com Thomson, o átomo seria um pequeno corpo esférico e pesado, cuja massa estaria distribuída em toda a sua extensão e teria carga elétrica positiva. No interior dessa massa estariam os elétrons, que são partículas negativas, e eles estariam incrustados em sua superfície. O modelo atômico de Thomson ficou conhecido como pudim de passas. O modelo atômico de Rutherford, também conhecido como modelo planetário do átomo, foi concebido pelo cientista Ernest Rutherford. Rutherford ele analisou os resultados de um experimento que ficou conhecido como a experiência de Rutherford. Nessa experiência, utilizando uma fonte radioativa para a emissão de partículas alfa, uma fina lâmina de ouro e um antipado de zinco, Rutherford começou a analisar o número de partículas que atravessavam essa folha. Só que ele percebeu que um pequeno número dessas partículas eram refletidos e que outros sofriam um pequeno desvio sobre essa lâmina. Foi a partir desse resultado que Rutherford ele afirmou em 1911 que o modelo conhecido até então como pudim de passo de J.J. Thomson estava incorreto e que, na verdade, o átomo teria um núcleo de carga positiva que seria muito pequeno em relação ao todo, só que a maioria da massa estaria concentrada no núcleo e que ao redor do núcleo estariam os elétrons de carga negativa que girariam em órbitas helipodais de forma muito rápida. E ele afirmou também que a eletrosfera ele era um grande espaço vazio e que era cerca de 10.000 vezes maior que o núcleo. Beleza? Bohr aprimorou o modelo de Rutherford explicando a órbita dos elétrons. Ele dizia que os elétrons girariam em órbitas ao redor do núcleo sem emitir energia. Essas órbitas recebem o nome de níveis de energia e cada uma delas possui um valor definido. O elétron pode sair de uma camada mais interna para outra mais externa, desde que absorva certa quantidade de energia. Ao voltar para a camada interior, ele libera essa energia absorvida em forma de luz ou fóton. O elétron só pode ocupar uma camada que possui certa quantidade de energia. Esse modelo ficou conhecido como Rutherford-Bohr. Baby girl, I want you to keep putting on the show. Let's go. Shawty got it jumping around and I'm sold. And we got a couple of rounds of new gold. Everybody looking around like a oh. Okay, what you say? Let's play. Shake it with a little bit of Beyonce. Turn around and give it to me, Shawty get paid. Do it for them girls that be jealous anyway. On stage, I wanna be amazed. Pop that, drop that, it's your birthday. Top back, got stacks, work for this pay. Stop that, lock that, work it in place. You the best, Shawty, don't be scared. Let loose, get a Louis like hers. You the truth, get the money, it's yours. Back it up like that, yes sir. Oh, baby.